Correção da atividade 5 de Física do segundo bimestre. Esse conteúdo que nós estamos estudando é o movimento uniforme variado. Movimento uniforme variado. No movimento uniforme variado, temos sempre que ter em mente que a aceleração é constante. Se o móvel tiver uma aceleração positiva, o movimento é acelerado. Então, se a aceleração for positiva, vamos classificar o móvel como acelerado. Se a aceleração é negativa, vamos classificar o movimento como retardado. Agora, qual é a diferença entre movimento uniforme variado e movimento uniforme? No movimento uniforme, a velocidade é constante e, consequentemente, a aceleração é nula. Então, essa é a principal diferença entre movimento uniforme e movimento uniforme variado. No movimento uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é zero. Então, um corpo, ele tem uma velocidade de 100 km por hora à medida que o tempo passa. Essa velocidade não altera, pois o móvel não é acelerado. Ou ele pode estar em repouso, velocidade igual a zero. Então, aqui a velocidade pode ser igual 100 km por hora, ou pode ser 0 km por hora, estar em repouso. Movimento uniforme, a velocidade é constante, a aceleração é zero. Movimento uniforme variado, né? Essa palavra variado significa que o movimento varia a sua velocidade devido ter uma aceleração. A aceleração agora ela é constante. Então, o móvel pode aumentar a sua velocidade, então significa que ele é acelerado, pois a aceleração é positiva, ou pode diminuir a sua velocidade. Nesse caso, a aceleração é negativa, é retardado. E aí, a equação horária no movimento uniforme, a velocidade em função do tempo, é dada por velocidade final igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, esta é a equação da velocidade em função do tempo. Aqui a gente tem que V, então, é a velocidade final, V0, velocidade inicial, A de aceleração e o T de tempo. O T, tempo. Aí a gente não pode esquecer que no Sistema Internacional de Unidades, velocidade é dada em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo é dado em segundos. E aqui, se essa aceleração é positiva, nós vamos dizer que o movimento é acelerado. Se a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Então, vamos lá para a questão 1. Um carro em movimento adquire uma velocidade que obedece à expressão V igual 10 menos 2 vezes o T no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Então, essa é a nossa equação dada pelo exercício. Pede-se, letra A, a velocidade inicial. Nesse caso, você não vai sofrer para resolver o problema. Basta comparar a equação dada com a equação geral da velocidade em função do tempo. Essa é a equação genérica. A que nos foi dada é
V igual a 10 menos 2 vezes C. O que a gente faz aqui agora? A gente compara os coeficientes, é uma comparação de coeficientes. V0 é a velocidade inicial. Então, aqui, quem está ocupando o lugar do V0? Velocidade inicial é 10 metros por segundo. Apenas comparando coeficientes. Agora, letra B. Qual é a aceleração desse carro? Bom, a aceleração é quem acompanha a variável T, o tempo, é quem multiplica o tempo. Nesse caso, quem está multiplicando o T é menos 2. Então, a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, como a aceleração é negativa, nesse caso o movimento é retardado. Ou seja, o carro está freando, está diminuindo a velocidade à medida que o tempo passa. Então, à medida que eu vou aumentando esse tempo aqui, ó, significa que a velocidade vai diminuindo. Letra C. Pede-se a velocidade desse carro no instante de 6 segundos. Qual seria a velocidade desse carro após 6 segundos? Bom, se eu tenho a equação horária da velocidade em função do tempo, velocidade é igual. A equação horária é 10 menos 2 vezes o tempo. Se eu quero saber a velocidade após 6 segundos, basta substituir a variável tempo por 6 segundos. Então, vai dar 10 menos 2 vezes 6. Aqui nós devemos resolver a multiplicação primeiro. Então, 10 menos 12. Agora, 10 menos 12 menos 2. Então, a velocidade é menos 2 metros por segundo. Como que eu sei que é metros por segundo? Porque lá no enunciado do exercício ele dizia que as unidades estão no SI, Sistema Internacional de Unidades. A velocidade é dada em metros por segundo. Questão 2. Um automóvel em movimento retilíneo adquire velocidade que obedece à função horária. V igual a 15 menos 3 vezes T. No SI, então, no Sistema Internacional, velocidade é dada em metros por segundo, o tempo é dado em segundos e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade inicial. Então, para a gente determinar a velocidade inicial, basta comparar com a equação genérica. VOAT, velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o T. Bom, quem é a velocidade inicial? É justamente o termo independente, o número que está sozinho. Nesse caso, é o 15. Velocidade inicial é 15 metros por segundo. Velocidade inicial desse automóvel é quando a gente começa a cronometrar o tempo. Qual é a velocidade inicial do automóvel? 15 metros por segundo. Qual é a aceleração? A aceleração é o coeficiente que multiplica o T. Então, a aceleração nesse caso é menos 3 metros por segundo ao quadrado. No SI, a aceleração é dada por metros por segundo ao quadrado. E a aceleração nesse caso é negativa. Letra C. Qual é a velocidade? Então, queremos saber qual é a velocidade final no instante t igual a 4 segundos. A equação do automóvel foi dada. Velocidade é igual a 15
15 menos 3 vezes o t. Então, vai ser 15 menos 3 vezes. Após 4 segundos, qual é a velocidade? Vou substituir o t por 4. Então, fica 15 menos, fazendo multiplicação primeiro, 12. 15 menos 12, 3 metros por segundo. Então, a velocidade após 4 segundos é 3 metros por segundo. Observa que a velocidade inicial era 15 metros por segundo. Aí o tempo foi passando, a velocidade está diminuindo, ó, já está 3 metros por segundo, porque o movimento é retardado, a aceleração é negativa. Questão 3. É dada a seguinte função horária da velocidade de uma partícula em um movimento uniforme variado. Ó, velocidade é igual a 15 mais 20t no SI. Determine o instante em que a velocidade vale 215 metros por segundo. Então, quer saber qual é o instante, qual é o tempo em que a velocidade final é 215 metros por segundo. Bom, como foi dado a equação dessa partícula, que é velocidade igual a 15 mais 20 vezes o t. Essa equação tem duas variáveis, velocidade e o tempo. Quer saber qual é o tempo quando a velocidade vale 215? Então, no lugar de V, vamos substituir por 215 e determinar o tempo quando isso acontece. Então, quando a gente substitui, a gente tem uma equação do primeiro grau. E para determinar essa variável, essa incógnita, que no caso é o t, basta isolar. Então, aqui nós temos 215 menos 15 igual a 20t. 215 menos 15, 200, é igual a 20 vezes o t. Essa igualdade, o primeiro membro é igual ao segundo, o segundo membro também é igual ao primeiro. Então, não precisa passar menos, o outro também menos, multiplicar por menos 1. Você pode simplesmente trocar os membros de lugar. O primeiro é igual ao segundo membro, o segundo membro é igual ao primeiro. O 20 está multiplicando o t, então ele passa dividindo. 200 dividido por 20, t é igual a 10 segundos. Ou seja, para que essa partícula adquira uma velocidade de 215 metros por segundo, é após 10 segundos. Questão 4. Um automóvel parte do estacionamento e é acelerado a uma razão de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do automóvel é de 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule a sua velocidade. Qual é a velocidade desse automóvel? 30 segundos após a partida, ou seja, após 30 segundos. Bom, de acordo com o sistema internacional, as unidades são todas de acordo, né? A aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. E aí nós vamos determinar a velocidade utilizando a equação horária da velocidade versus o tempo, ou em função do tempo, dada pela expressão VOAT. Velocidade velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quando eu falo aqui que o móvel parte do estacionamento, tem aqui uma interpretação implícita. Parte do estacionamento significa que o automóvel estava parado, ou seja, a velocidade inicial é igual a 0. Então, aqui a gente tem a nossa expressão
Queremos determinar a velocidade final. A velocidade é zero, porque ele parte do estacionamento, então, a velocidade inicial é zero. A aceleração que ele desenvolve é de 5 metros por segundo ao quadrado. E queremos calcular essa velocidade 30 segundos depois, ou seja, o tempo é 30. Então, aqui vamos ter 0 mais 5 vezes 30, 150. A velocidade final é de 150 metros por segundo. Questão 5. O automóvel parte do repouso, então, como ele parte do repouso, eu estou assumindo que a velocidade dele inicial é zero, porque estava parado, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de quanto tempo, eu quero saber qual é o tempo, depois de quanto tempo ele atinge uma velocidade de 40 metros por segundo. É muito importante você tirar os dados do problema. Uma vez que você tem aqui todos os dados e a pergunta, já te dá a dica de qual expressão você usar. Se eu tenho velocidade inicial, aceleração, tempo, velocidade final, então a expressão que nós vamos usar é VOAT. Equação horária da velocidade em função do tempo. A velocidade final é 40 metros por segundo. Velocidade inicial é zero, porque o automóvel parte do repouso, mas a aceleração que ele desenvolve, que é de 2 metros por segundo ao quadrado, e quer saber qual é o tempo para que isso ocorra. Então, 40 é igual a 2 vezes o tempo. Podemos mudar de membro, ou seja, 2t é igual a 40. Então, o 2 que multiplica o t passa dividindo. Então, o tempo é de 20 segundos, 40 dividido por 2. Então, após 20 segundos, esse automóvel vai atingir a velocidade de 40 metros por segundo. Questão 6. Um trem de carga viaja a uma velocidade de 50 metros por segundo, quando, repentinamente, é acelerado e atinge uma velocidade de 70 metros por segundo em 200 segundos. Calcule a aceleração. Então, um trem viaja com uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial do trem. A velocidade inicial é de 50 metros por segundo. Aí, de repente, ele é acelerado. Mas não sabemos qual seria essa aceleração. E atinge uma velocidade final de 70 metros por segundo, durante 200 segundos. Qual é essa aceleração? A gente já tem aqui todos os dados que nós precisamos para usar a expressão VOAT, velocidade em função do tempo no movimento uniforme variado. Porque aqui vou substituir os dados e encontrar a aceleração. Como a velocidade aumentou, passou de 50 metros por segundo para 70 metros por segundo, então esse trem foi acelerado. Nós vamos encontrar uma aceleração positiva. Então, se você encontrar um valor de A negativo, você errou alguma coisa. Então, vamos lá. A velocidade final do trem é 70. Velocidade inicial, 50. Mais a aceleração que estamos procurando, vezes o tempo que é 200 segundos. 70
menos 50, que estou mudando de membro, é igual a 200 vezes A. 70 menos 50 é 20. 20 é igual a 200 vezes A. 200 vezes A é igual a 20. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 20 sobre 200. Cuidado aqui, que o 200 fica embaixo. Simplificando, vamos obter 1 sobre 10, que equivale ao número decimal 0,1 metros por segundo ao quadrado. Questão 7. Um automóvel tem velocidade de 25 metros por segundo. Então, a velocidade inicial desse automóvel é de 25 metros por segundo. E freia. Então, se o automóvel freia, ele vai ser desacelerado, o movimento é retardado. A aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Depois de quanto tempo, qual é o tempo, ele para, ou seja, a velocidade final é 0. Então, aqui, de novo, nós temos os dados para utilizar o VOAT. A equação horária da velocidade em função do tempo no movimento uniforme. A velocidade final desse carro é 0. Você deseja que ele pare. Velocidade inicial 25 metros por segundo. A aceleração é negativa, porque está freando, então menos 5 vezes o tempo que nós não sabemos. O 25 está no segundo membro, vem para o primeiro negativo, então vai ficar 0 menos 25 igual a menos 5 vezes o tempo. 0 menos 25 igual a menos 5t. Podemos aqui inverter. Então, menos 5t vem positivo, menos 25 vai positivo. Isso implica que o tempo vai ser igual a 25 dividido por 5. Após 5 segundos, o carro para, o automóvel para. Questão 8. Observe o gráfico abaixo. Procure descrever o que está acontecendo com o movimento nos intervalos de tempo. Esse gráfico representa a velocidade em metros por segundo em função do tempo. Então, a gente tem que a velocidade é dada por velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. E o gráfico que ela representa é uma reta. Então, nós temos aqui, ó, A vezes T mais velocidade inicial. O A é o coeficiente angular. Então, como A é o coeficiente angular, que é a aceleração, ela vai dizer o seguinte: se o A é positivo, nós temos que o A maior que 0, o movimento é acelerado e a reta é crescente. Se o A é negativo, a reta é decrescente. E se o A é igual a 0, significa que a reta é horizontal. Então, vamos analisar aqui o gráfico de acordo com os intervalos dados. Letra A. Qual é o primeiro intervalo? De 0 a 1 segundo. Então, o eixo horizontal, o eixo do tempo, aqui está 0 e aqui está 1 segundo. Então, de 0 a 1 segundo, ó, o gráfico é horizontal. O que significa isso? Que a velocidade, quando o tempo, ó,
quando o tempo é igual a 0 segundos, a velocidade é 0. Quando o tempo é 1 segundo, a velocidade continua sendo 0. Passou 1 segundo e o móvel continua com a velocidade 0 metros por segundo. Então, o que significa aqui? Qual é a descrição do movimento nesse intervalo? De 0 a 1 segundo, deixa eu ver aqui se é móvel. O movimento de 0 a 1 segundo, o movimento está em repouso. Ou seja, a velocidade é igual a 0 metros por segundo. Agora, de 1 até 3 segundos. Então, a gente tem 1, 2, 3 segundos, está aqui. De 1 segundo até 3 segundos. O que acontece aqui com o nosso gráfico? O gráfico agora deixa de ser horizontal e passa a ser crescente. Se a reta é crescente, significa que o movimento é acelerado. Coisa que, nesse caso, a velocidade variou. Olha, quando o tempo é 1 segundo, a velocidade que está marcando aqui no gráfico é de 0 metros por segundo. Porém, quando t é igual a 3 segundos, a velocidade já está marcando, ó, o 3 segundos corresponde com 8 metros por segundo. Então, o tempo passou e a velocidade variou. Então, significa que o movimento é acelerado. E variou aumentando, né? Então, a gente pode determinar a aceleração, lembrando que a aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. O quanto que a velocidade variou? Passou de 0 para 8. Então, 8 menos 0, velocidade final menos inicial, sobre tempo final menos inicial. Vai de 1 a 3 segundos. Então, 3 menos 1. 8 dividido por 2 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, o movimento é acelerado com a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Outro intervalo de tempo é de 3 a 5 segundos. De 3 a 5 segundos, 3, 4, 5 segundos está aqui. Ó, de 3 a 5 segundos é uma reta decrescente. Se a reta está decrescente, significa que à medida que o tempo passa, ó, 3, 4, 5, o tempo aumentou, porém a velocidade diminuiu. Passou de 8 metros por segundo para 0. Então, o que a gente tem de dados aí? Nesse intervalo, o tempo é 3 segundos e o tempo final é de 5 segundos. Quando é 3 segundos, a velocidade marcada é de 8 metros por segundo. Quando está em 5 segundos, a velocidade é 0 metros por segundo. Então, à medida que o tempo aumentou, a velocidade diminuiu e, inclusive, o automóvel chegou a uma velocidade de 0 metros por segundo. Então, a gente vai calcular a
desaceleração nesse caso. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final aqui é 0 menos 8 dividido por 5 menos 3. Então, vamos ficar com menos 8 sobre 2, que dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o movimento é retardado. Significa retardado. Significa que a velocidade está diminuindo, ou seja, um movimento que está freando, tá? À medida que o tempo passa, a aceleração vai diminuindo até parar, até a aceleração ficar igual a 0. E nesse caso, a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Depois, quer saber o movimento quando o tempo vai de 5 a 8 segundos. Então, de 5 a 8 segundos. Então, aqui está o 8. Então, quer saber o que acontece com o movimento aqui, nessa reta decrescente. Continua decrescente. Olha. Então, aqui, ó. De 0 até 1 estava parado, porque a velocidade é 0. Depois, acelerou, foi de 0 a 8 metros por segundo. Depois, freou, foi de 8 metros por segundo para 0 de velocidade, ou seja, parou. E olha o que acontece daqui para frente. A velocidade vai se tornando negativa. O que acontece nesse intervalo de tempo? A velocidade ela vai ficando negativa à medida que o tempo passa. Significa que o automóvel está voltando. Vamos calcular a aceleração. Olha, quando o tempo é 5 segundos, tempo inicial, o tempo final é de 8 segundos. A velocidade inicial é de 0 e a velocidade final é de 8 segundos. Vamos ver lá no gráfico qual que é a velocidade. Olha que marca 8 segundos, a velocidade é de 8 segundos. A velocidade é de menos 12 metros por segundo. Menos 12 metros por segundo. Então, calculando aqui a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final, que é menos 12, menos a inicial, que é 0, dividido o tempo final é 8, menos o tempo inicial, que é 5. Menos 12 menos 0, menos 12, dividido por 8. 8 menos 5 é 3, menos 12, dividido por 3, vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Está freando ainda, porém, com o movimento, ou seja, com uma aceleração também do negativo, então o movimento é retardado, ou seja, a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E por último, nós vamos ver o que acontece quando é de 8 a 9 segundos. Então, 9 segundos está aqui. 9 segundos.
que acontece com o gráfico agora? Observe que o gráfico agora, ele é crescente. Se é crescente, então significa que a aceleração é positiva. Vamos verificar. Calculando. Quando o tempo é 8 segundos, a velocidade que está marcando é menos 12 metros por segundo. Quando o tempo é 9 segundos, ou seja, 1 segundo depois, a velocidade passa para 9 segundos, a velocidade passa para menos 4 metros por segundo. Ou seja, passou 1 segundo, a velocidade aumentou, porque menos 4 é maior que menos 12. Então, a aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final, menos 4, menos a inicial, que é menos 12, sobre 9 menos 8. Tempo final menos tempo inicial. Menos 4, menos com menos mais, dividido por 1. 8 dividido por 1, 8 metros por segundo ao quadrado. Como já esperamos, o movimento nesse intervalo é acelerado. Ou seja, a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado, positiva. Agora sim, por último, de 9 a 11 segundos. De 9 a 11 segundos é nesse intervalo aqui, ó. 11 segundos. A velocidade a 9 segundos é menos 4. 11 segundos continua menos 4. Então, significa que aqui, ó, a velocidade é constante. O gráfico não cresceu, nem decresceu. A velocidade é constante. Quando o tempo marca 9 segundos, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Quando o tempo é 11 segundos, a velocidade continua a mesma, menos 4 metros por segundo. Ou seja, a aceleração nesse caso ela é nula, igual a zero. Menos 4, 0. Se a aceleração é nula, significa que nós estamos falando do movimento uniforme. Então, o movimento é uniforme, pois a aceleração é igual a zero. E a velocidade é constante, igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Velocidade constante, movimento uniforme. Então, essa é a correção da atividade 5. Movimento uniforme variado, utilizando a equação horária da velocidade em função do tempo, reconhecendo seus coeficientes, velocidade inicial, o V0, mais a aceleração vezes o tempo. Tem que ficar claro que não é assim, no sistema internacional, as unidades de medida para velocidade é metros por segundo, para a aceleração é metros por segundo ao quadrado e para o tempo é segundo. E o VOAT, a expressão que determina a velocidade em função do tempo, é uma equação do primeiro grau. Então, significa que o seu gráfico, lá no plano cartesiano, de velocidade em função do tempo, é uma reta. Sendo que essa reta, ela pode ser constante, ou seja, na horizontal, pode ser crescente, pode ser decrescente. E todas essas posições influenciam no tipo de movimento. Se a reta é constante, ou seja, horizontal, significa que a aceleração é zero. Aí, o objeto pode estar em repouso ou velocidade constante, que é o movimento uniforme. Se a reta é crescente, o movimento é acelerado. Se a reta é decrescente, o movimento é retardado. Faça as correções e envia a foto.